Este é A Grande Verdade, trazendo sempre notícia, informação, análise. Hoje tem muita coisa para comentar, o programa tá cheio. Fala aí, Cláudio Tonholi, boa tarde. Boa tarde, o pai tá on. Tudo bem, Paulo Tadeu? Boa tarde, amigos ouvintes energéticos. Estamos aqui também com a Francine Mendes. Tudo bem, Francine? Tudo bem, gente? Boa tarde também Lara e Luca, que estão diretamente de Florianópolis assistindo a gente. Olha só, temos também hoje uma convidada especial, a doutora advogada criminalista Isabela Borges, que já deve estar ouvindo a gente. Tudo bem, doutora Isabela? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação. A gente requisitou a senhora aqui hoje na marra, porque temos um assunto... Obrigada pelo convite, obrigada. Consegui me adequar para estar aqui para a gente conseguir falar sobre esse caso tão importante. Pois é, exatamente. Vamos começar com ele já, então. A Grande Verdade, Brasil. Bom, todo mundo deve estar sabendo, né? Foi o assunto do dia em vários veículos, todo mundo deve ter lido isso de alguma forma nas redes sociais ou mesmo nos sites de notícia, o caso da blogueira Mariana Ferrer. Ela, numa festa que aconteceu em dezembro de 2018 em Jurerê Internacional, ela teria sido estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha. Ela disse que foi drogada e que por isso não lembra bem do que aconteceu. Aí a perícia encontrou sêmen do empresário, sangue da Mariana nas roupas dela, né? O inquérito policial concluiu que o empresário cometeu estupro de vulnerável. Aí, no entendimento do promotor, o empresário não teria como saber que a Mariana não estava em condições de dar consentimento para a relação sexual, não existindo assim o dolo ou a intenção de estuprar. Esse caso está sendo bastante repercutido e chocou muito. O que mais chocou foi o tratamento recebido pela Mariana durante o julgamento do empresário que ela acusou de tê-la estuprado. A gente tem uma imagem aí, vou pedir para o Leandro já soltar, que é um trecho desse julgamento. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, tá? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. É só para postar essa última foto que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, me dá aqui, e com posições. Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, questão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou essa foto, então? Por que essa foto não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratada, sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. É difícil de assistir, né? Enfim. É muito difícil de assistir. Doutora, eu sou leigo, a maioria dos que estão ouvindo também, a gente precisa da sua ajuda para entender algumas coisas aí. O que está acontecendo aí parece ser bastante grave, né? Como é que a senhora vê esse episódio e o papel desse advogado de defesa, que é quem aparece mais no vídeo desafiando a Mariana? O advogado chama-se Cláudio Gastão da Rosa Filho, segundo informações aqui, é um dos advogados mais caros de Santa Catarina.
Vamos lá, doutora, ajuda a gente a entender o que aconteceu, por favor. Então, na verdade, houve uma distorção muito grande, né, sobre o que houve, né, sobre a condenação, absolvição, estupro, seria um estupro culposo, não seria. Esse ponto ele acabou distorcendo e gerando muita dificuldade de compreensão para quem não opera com o direito. Então, vamos esclarecer. O mais importante aqui que a gente tem para falar é esse tratamento absurdo que a Mariana recebeu, tá? E um tratamento de violência, de tortura institucionalizada por operadores do direito, por agentes públicos que deveriam protegê-la. Não apenas ela, como os direitos dela, né? Pois são garantidos pela nossa Constituição. A Constituição fala que homens e mulheres devem ser tratados de forma igual. Mas o que a gente vê esfregado nas nossas caras é que existe um machismo estrutural que permeia as estruturas do nosso poder judiciário e de outras esferas do poder público. E mulheres em situação como essa, mulheres que são vítimas de crimes sexuais, acabam sendo, sim, acusadas, culpadas, né? Como se o comportamento delas, muitas vezes anterior até os fatos, pudesse justificar qualquer tipo de comportamento masculino que pudesse ter gerado, né, essa violência, ter acabado, de fato, incorrendo, por exemplo, num estupro. Quando, na verdade, nenhuma mulher pode ser culpada por qualquer tipo de tentativa de crime sexual por parte de homem. Nunca a mulher tem culpa. Nunca os instintos do homem, eles podem ser justificados por um comportamento feminino. Então, o que a gente vê é isso, é a expectativa de que um estereótipo, né, de comportamento de uma mulher, ele deveria, de fato, ocorrer para que ela não viesse a ser estuprada, já que ela, abre aspas, não se comportou de uma forma correta, adequada do ponto de vista patriarcal. Então, se tivesse de fato ocorrido o estupro, ele estaria justificado pelo comportamento dela anterior aos fatos, o que é absurdamente repugnante. A gente não pode admitir isso. Então, é importante que a gente fale sobre isso para que a mudança aconteça. Tá? Doutora, então, se fosse uma juíza que tivesse presidindo a sessão, o advogado teria tomado essas liberdades brutais que ele tomou? Talvez ele tivesse agido de uma forma mais agressiva ainda. Jura? Sim. Puxa, sim. Isso é... Talvez ele sentisse mais à vontade na presença de uma mulher para se comportar de uma forma mais agressiva. Não tenho como saber, mas é o que acontece em muitas audiências. Eu já vi muitas mulheres juízas serem desrespeitadas por serem mulheres. E existe algum artigo, algum código de conduta, doutora, em relação a isso? Porque claramente isso não é uma conduta que se tenha perante um julgamento como esse. Que tipo de responsabilidades um advogado como esse pode ser imputado para poder mitigar esse tipo de efeito, esse tipo de parece que seria instaurado um procedimento ético disciplinar contra ele na OAB, tá? Por conta da falta de cuidado, né? Que ele foi demais de agressivo com ela. Não existe um elemento específico que fale sobre essa questão da equiparação. Existe a nossa Constituição Federal que fala que homens e mulheres devem ser tratadas de forma idêntica. Então, sim, ele pode ser julgado, né, dentro de um procedimento ético disciplinar, e também eu acho que ele está sujeito a medidas criminais e cíveis. Porque, a meu ver, ele pratica violência contra essa mulher. Ele pratica uma violência psicológica contra ela. Isso pode gerar danos psíquicos a ela. Então, eu acho que ela, sim, pode tomar medidas criminais contra ele, porque ela foi humilhada dentro de uma sessão, de uma audiência onde ela era vítima. Doutora, rapidamente, agora há pouco eu vi que o Ministério Público de Santa Catarina pediu para que seja exibido o vídeo da íntegra do julgamento, porque eles falaram que esse vídeo que a gente acabou de vir agora, ele teria sido manipulado, editado, aliás, perdão, não é manipulado, mas editado de forma a dar um falso entendimento do que aconteceu. A senhora acredita que numa exibição de um vídeo da íntegra a gente vai ver coisas muito diferentes e vamos entender um contexto diferente disso que nós vimos? Eu acho que é sempre importante a gente analisar a íntegra para a gente conseguir compreender a prova, conseguir compreender o que aconteceu de verdade, tá? Mas aqueles trechos, eles deixam claro de uma forma inequívoca que ela foi desrespeitada apenas por ser mulher, né? Ele fala coisas do tipo, você tem fotos chupando o dedo, com o dedinho na boca, posições ginecológicas. Eu não preciso de um vídeo na íntegra para compreender que ele foi
super machista, né, que ele prejulgou ela, realocou a vítima à condição de culpada apenas por ser mulher, e uma mulher que expõe seu corpo da forma como bem queira, né? A liberdade sexual da mulher há muito tempo incomoda o homem. A liberdade que uma mulher decide expor seus corpos em redes sociais, e não só em redes sociais, mas na vida, né? Roupas que ela usa na sua vida pessoal, sempre incomodou o machismo estrutural, o homem, né? Sistema patriarcal, que acaba, como eu disse, entendendo que é uma espécie de uma justificativa, né? Que autorizaria esses comportamentos sexuais masculinos. A velha história, né? Ela estava pedindo, não é isso? Ela estava pedindo. Exatamente esse é o ponto. O que aconteceu nesse caso é apenas um exemplo do que acontece no Brasil inteiro. Quantas vezes eu não presenciei isso? Uma vítima ser perguntada na delegacia, ou então pelo próprio promotor ou juiz do caso, mas a senhora já tinha mantido relação sexual com ele anteriormente? Como se o fato de manter relação sexual anteriormente ao fato fosse uma espécie de um contrato de adesão. Manteve uma relação sexual uma vez, tem que manter para sempre? Mulher não pode mudar de ideia? Né? Ou, por exemplo, mas a senhora andava tarde da noite, assim mesmo, na região, um lugar meio perigoso, como se a mulher não tivesse a liberdade de transitar onde ela bem entende, a hora que ela bem queira? Ou então pergunta sobre as roupas delas, né, dessa mulher, o que você usava no dia dos fatos, ou se essa mulher já teria tido contato ou provocado o homem. Isso é muito comum, né? Isso expõe essa lógica machista de compreender que a mulher tem que se comportar de uma maneira, né, de uma forma previamente determinada, para que ela não sofra nenhum tipo de represália do homem. Muito tem se comentado do papel do advogado de defesa do empresário nesse episódio, mas olhando ali no vídeo, o juiz também não se comportou da forma correta, não é, doutora? Foi muito grave, foi muito grave. O juiz, na verdade, ele institucionalizou, né, a violência, ele chancelou a violência, porque ele presidia aquela sessão, aquela audiência. Então, ele deveria, sim, ter colocado limites, né? A ele, sim, cabe uma responsabilização. Ele podia ter interrompido o advogado em algum momento ali. Podia ter interrompido, ele ficou silente, ele concordou. E ele presidia aquela audiência. A ele cabia a organização Mendes dessa audiência. viu o vídeo e ficou chocado, né, doutora? Agora eu te pergunto, na lei orgânica da magistratura, a LOMAN, que regula o comportamento dos juízes, há algum preceito sobre a omissão judicial? Porque o juiz se omitiu. Ele deixou o advogado de defesa do acusado humilhá-la de uma maneira inaudita. Existe pecado da omissão no caso de um juiz? É possível, sim, que ele sofra também algum tipo de medida ética, que se instaure algum procedimento para avaliar o comportamento dele e a forma como ele conduziu essa audiência, sim. O único momento em que ele parece ali manifestar algum sentimento pela Mariana, a linguagem corporal diz muito. Ele vira o rosto assim, ó, se você quiser se recompor aí, a gente vai te dar um tempo. Ele faz uma cara meio assim de que... Exato. Esse tratamento de que a mulher ela ocupa um lugar de filha, né, um comportamento dessa lógica patriarcal, a gente vê muito claro quando o juiz ele fala isso, você pode se recompor. Tipo, engole o choro, se recomponha nesses momentinhos. E também quando o advogado ele fala, você não serviria nem para ser minha filha, para namorar com meu filho. Ele fala como se ela pudesse ser filha dele, né, em alguma hipótese. Como se fosse possível cogitar, né? Como se algo se relacionasse com os fatos. E, na verdade, como eu disse, é uma lógica patriarcal que submete as mulheres à violência. É lamentável, né? Um episódio lamentável que acaba ajudando a denegrir mais ainda a imagem do judiciário, né? Que anda tão é uma pena por essa razão, sim. Doutora, eu sei que você está com o tempo super apertado aí. Queria agradecer muito a sua curta, breve participação. Espero que a gente possa contar com você na semana que vem, porque tem muitas questões para tratar com alguém que é especialista como você no direito. Obrigada. Eu agradeço demais pelo convite. Sim, semana que vem a gente continua conversando um pouco mais. Você escreve no Conjur, né? Tem uma coluna sua lá. Tem alguma rede social que você queira divulgar? Algum site seu?
Então, eu escrevo no Conjur mensalmente, na coluna Escritos de Mulher, junto com outras amigas queridas e grandes advogadas. Também vocês me encontram em 2 perfis nas redes sociais, Isabela Borges, e também no Sentinelas Delas, que é um perfil onde eu promovo junto com 2 amigas, que é uma Gisele Bicário, advogada criminal, e a Marcela Megoa, que é médica especialista em saúde da mulher, informações sobre violência contra a mulher, sobre feminismo de uma maneira descomplicada, para que todas e todos possam ter acesso, né, a esse universo de informações de uma maneira mais simples, né, para a gente transformar isso em realidade e não ficar apenas do ponto de vista intelectual. Tá certo. Muito obrigado, doutora Isabela Borges, advogada criminalista, que falou com a gente aqui em A Grande Verdade. Até semana que vem. A Grande Verdade.